Pessoal, boa tarde, depois do almoço. Bem-vindos a essa trilha número 3 sobre cibersegurança e confiança. O meu nome é Lisandro Granville, eu vou coordenar as atividades dessa trilha. Bom, eu vou passar então direto a palavra para o professor Marcos Barreto, professor Paulo Barreto é professor na USP, ele tem especialidade na parte de segurança, criptografia. O professor Paulo vai apresentar a visão, digamos assim, mais da academia, e que é uma das visões importantes nesse debate. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço ao convite por estar participando aqui deste painel. Obrigado ao CGI.br. Vou tentar ser um pouco mais rápido que os 20 minutos alocados aqui, uma vez que nós estamos um pouquinho atrasados. A minha ideia aqui é só apresentar alguns detalhes que a comunidade acadêmica de segurança, mais especificamente de criptografia, né, que são alguns aspectos criptográficos da segurança da informação, segurança em redes, que eu vou tocar aqui. E depois a gente já tem pelo menos um ponto de início para discutir aqui, né? Então, o meu foco aqui vai ser nesse aspecto de curvas elípticas. Criptografia baseada em curvas elípticas tem sido adotada por grandes provedores de serviço em nuvem, que oferecem acesso seguro. Isso que eu estou falando de seguro aqui é que eu não pretendo entrar em nenhum detalhe da segurança específica de protocolos como TLS, já não estou nem falando do SSL. Aqueles que me seguem no Twitter sabem que esses slides que eu terminei de preparar hoje de manhã já estão desatualizados, porque agora, ao meio-dia, surgiu a notícia de um novo ataque contra o algoritmo RC4. Não precisa ser NSA para quebrar. Eu não li os detalhes, não houve tempo para ler, mas aparentemente com um computador, e 75 horas, já dá 3 dias, né, de tempo de processamento, dá para a gente, tendo gravado uma comunicação cifrada com a RC4, recuperar toda essa informação. Não é um ataque teórico, é um ataque bastante prático. Então, mas, enfim, nem havia necessidade de eu colocar isso aqui, porque não é o nosso foco. Tem muitos outros problemas que a comunidade acadêmica está bastante preocupada aqui, né? Então, especificamente, vai ser isso, né? A tendência de substituição da criptografia baseada em RSA por algoritmos criptográficos baseados em curvas elípticas, ECC, né, sigla em inglês, Elliptic Curve Cryptography. Então, para dar um pouquinho mais de sabor a isso daqui, quem tem uma conta no Gmail pode verificar que o Google já faz algum tempo trocou o RSA, é só acessar a sua conta no Gmail, clicar no cadeado lá e observar os detalhes do certificado. Eles estão usando criptografia com curvas elípticas, conforme está detalhado aqui, né? Conforme a norma ANSI X9.62, eles estão usando uma curva elíptica, o que está no final, a curva elíptica padronizada pelo NIST, National Institute of Standards and Technology, dos Estados Unidos, é a curva P256. Então, é uma coisa bem palpável, né? Por que eles estão usando agora a criptografia com curvas elípticas, em vez de usar o algoritmo RSA, que é muito mais comum? Se vocês olharem esse mesmo certificado aqui, vocês vão ver que a autoridade de certificador usou o algoritmo RSA para assinar. Mas o Google está usando criptografia elíptica para oferecer o serviço de acesso a e-mail. A Amazon, não sei se já terminou de fazer a migração, mas está indo para o mesmo caminho. Por que isso, né? O que está motivando isso daí, né? Então, uma comparaçãozinha simples nesse gráfico os tamanhos de chaves que nós precisamos para atingir o mesmo nível de segurança. Lá embaixo, vocês podem ver o tamanho de uma chave
de algoritmo simétrico equivalente, né? 128, 192, 256, são os tamanhos de chave do algoritmo AES, o Advanced Encryption Standard. Para obter o mesmo nível de segurança proporcionado pelo AES, nós precisamos de uma curva elíptica com o dobro do tamanho, exatamente um fator 2 aí, né? Para 128, basta usar uma curva de 256 bits, daí que vem aquela curva P256 que o Google está usando, a curva do NIST. Para alcançar o mesmo nível de segurança com RSA, nós precisaríamos usar uma chave de 3072 bits. Isso já está um pouquinho fora do padrão que a gente encontra em autoridades certificadoras. É muito mais comum, o que está recolhido na legislação, é usar curvas de 2048 bits, menos a raiz, que seria uma chave RSA, de 2048, a autoridade certificadora, principalmente a raiz, né, tem uma chave maior, 4096 bits, mas mesmo assim uma chave RSA de 4096 bits não atinge sequer o nível de segurança do AES 192. Para isso precisaria de uma chave muito maior e os tempos de processamento vão se tornar impraticáveis quando a gente tem um volume de usuários do porte dessas empresas, desses provedores de serviço em nuvem. Agora a questão é, quais curvas e quais algoritmos nós vamos utilizar? Estamos trocando RSA para uma coisa nova, o que nós podemos usar, né? O Google está usando, como muitas outras empresas, como muitas outras instituições, as curvas do NIST, que foram acolhidas simultaneamente, faz uns 15 anos, mais ou menos, né? Numa série de normas internacionais. Elas são todas compatíveis entre si. Então, estão listadas aqui. Para terem sido padronizadas há 15 anos, significa que essas curvas foram projetadas com a tecnologia, com o conhecimento que existia no final dos anos 90, e mais concretamente, essas curvas do NIST entre aspas também devia ser, elas foram construídas por um funcionário desta empresa de 3 letras, que aí se encontra. Eu o conheço pessoalmente, o Jerry Salinas. Então, nós temos um problema, né? De onde vieram estas curvas. Eu vou mostrar só uns números aqui. Eu tirei isso daqui do padrão, que especifica a curva P256, aquela que vocês podem ver no certificado do Google. Dá para a gente justificar todos esses números, né? Tem uma chuva de números aqui. A gente consegue justificar tudo, exceto um número mágico que aparece aqui. De onde vem este número? Ninguém sabe. Ele apareceu por mágica. O resto é tudo calculado em função desse número, que, segundo o NIST, segundo a RSA, é apenas um número escolhido ao acaso, um número aleatório. Mas há problemas com isso, né? A NSA conhece muito bem do assunto de criptografia. Isso nós temos que reconhecer que eles têm um know-how incrível. O know-how público é bastante grande hoje em dia, 20 anos atrás não era, hoje em dia é bastante grande. Nós não sabemos exatamente em que ponto está o conhecimento da NSA, mas nós sabemos que ele é muito grande. Se por acaso eles conhecerem alguma vulnerabilidade em uma família de curvas elípticas, que só se manifesta em uma curva a cada 1 trilhão de curvas, eles podem perfeitamente usar esse conhecimento que só eles têm e ficar gerando curvas. Eles também têm capacidade de processamento para fazer isso daí, até encontrar uma que tenha uma vulnerabilidade, que só eles conhecem, mais ninguém, eles dizem, esta aqui é que vai ser acolhida no padrão. Então, isso não foi demonstrado, mas isso foi apontado já em 1999. Hoje em dia, nós temos razões para questionar esse tipo de postura, né? Use a curva, que eu garanto que ela é segura. Nós precisamos de alguma coisa um pouco melhor. A comunidade acadêmica vem debatendo isso daí com mais intensidade há 2 anos aproximadamente, né, por causa da revelação de Edward Snowden. Só mais um exemplinho aqui, bastante popular, o Bitcoin, que também utiliza curvas elípticas. Eles usam uma curva que tem esse formato. Isso aqui
para vocês terem um feeling, né? O que é uma curva elíptica? É uma curva mesmo, né? Só que a gente opera com uma estrutura algébrica mais complicada aí, tem uma sopa de letras aí. A curva adotada no Bitcoin é perigosíssima. Se ela for bem implementada, não tem problema. Se for cometido um errinho, eu fiz o teste, dá para quebrar a segurança do Bitcoin em 62 segundos, utilizando este mesmo notebook que está aqui na frente. Eu fiz o teste aqui. Aí eu verifiquei, isso foi trazido à atenção em 2013 via Twitter. Interessante como os canais de comunicação ajudam nesse sentido aí, né? Eles me apontaram esse trecho da implementação do Bitcoin, também fora de foco, mas o que importa aqui não é ver código, é ver aquele comentário que diz apenas test required by X9.62. Esse teste, o desenvolvedor colocou, esse teste aqui eu só estou fazendo porque a norma pede. A mentalidade é essa. Não sei por que eu estou fazendo isso. A norma diz que tem que fazer, então eu estou fazendo. Qual é o problema disso? O próximo desenvolvedor vai ler esse comentário. Aliás, é o único comentário em 500 linhas de código. Único. O próximo desenvolvedor que for dar suporte vai ler isso aqui e falar, isso daqui é uma coisa puramente teórica, porque por que eu vou fazer isso, né? E vai colocar esse código apenas na versão de depuração e não na versão em produção. No momento que fizer isso, 62 segundos nesta máquina aqui. Praticamente dá para fazer num celular, isso aqui dá para fazer um programinha que roda no próprio celular e quebra a segurança do Bitcoin. Essa curva é péssima. Não houve um planejamento no tipo de curva que foi adotada aqui. Dá a impressão que foi escolhida essa curva para evitar aquela do NIST, mas não foi uma boa escolha. Será que é plausível esse tipo de problema? Sim, problemas de implementação, quero crer que seja a maioria desses ataques que ganham logotipo, está ficando popular aí, né? Acho que começou com o Heartbleed, erros de código mal feito, introduz uma vulnerabilidade. Então, isso aqui está por um fio. Mas, enfim, questão de algoritmos e padrões, a NSA também sabotou um gerador de números aleatórios baseado em curvas elípticas, é o Dual EC. Nós sabemos, através de documentos vazados pelo Snowden, que a NSA pagou $10 milhões para uma certa empresa de grande porte adotar esse gerador como default. É muito simples, tem um apêndice nesses slides aqui, quando for divulgada a versão em PDF depois, alguém que tiver curiosidade, tem a explicação de como é que funciona, como é que a gente quebra esse negócio aqui, mas não vou entrar nesse detalhe. O fato é que esse algoritmo que tem esse tipo de problema, tem um backdoor aí, tem uma porta dos fundos, ficou como padrão nessa norma, o Special Publication 900-90A do NIST, durante 7 anos. Foi removido no ano passado por causa da revelação do Snowden. Então, curvas, algoritmos, isso é tudo problemático. Então, a questão é, o que a gente vai fazer? Se vocês procurarem na internet o Cryptoforum Research Group, CRFG, vocês vão ver que faz meses, 8 meses, mais ou menos assim, talvez até um pouco mais, está tendo uma discussão com uma intensidade extraordinária, tem gente já xingando a família do outro, chegou nesse nível de tão acaloradas que estão as discussões ali, do que fazer, né? Quais são as curvas que a gente tem à disposição, em que pé está o conhecimento, como é que eu sei que isto aqui é seguro, como é que eu sei que isto aqui é eficiente, vai conseguir atender a demanda, uma aplicação em grande porte em nuvem, o que vai acontecer, né? E a IETF está indo por esse caminho também, está tendo uma interação grande entre esses dois grupos, então começa por aí. Nós vamos, evidentemente, enfrentar obstáculos muito sérios, se comprovar que as curvas do NIST têm esse problema. Mesmo que não tenha, a IETF já
avisou que não dá para ficar usando aquelas curvas lá. O próprio NIST já está começando a dar sinais de que eles vão trocar. Então vai ter problema de migração do tipo bug do milênio, mas vai ter vantagens grandes também, né? Trabalhos acadêmicos publicados estão mostrando aí que a tecnologia que nós temos hoje, essa primeira linha, né? A gente consegue obter desempenho e nível de segurança muito maior do que a gente conseguia obter na época que as curvas do NIST foram projetadas, mesmo sem levar em conta se tem alçapão, perdão, tem porta dos fundos ou não. Lá, aqui devia ser... não, tá certo. Não é 2 elevado a 64,9, é 264,9 mesmo. Né? Está em ciclos numa máquina 64 bits, eu acho que é um Sandy Bridge. Não coloquei aqui. Então, é mais ou menos isso que eu tinha para falar como início das ideias aqui. Obrigado, professor Paulo. Obrigado. A gente passa agora, então, para a apresentação do Silvio Rato. O Silvio é desenvolvedor de sistemas e ativista na área de segurança e privacidade. Atualmente, ele participa do grupo Saravá e do Oblivia, que é um futuro provedor de comunicação segura no Brasil. Boa tarde. Agradeço o convite do CGIBR, pela oportunidade de falar aqui com vocês. Assim como o professor Paulo, eu não quero me alongar muito, vou tentar usar menos do que 20 minutos. Quando eu fiquei pensando sobre o tema da trilha cibersegurança e confiança, eu pensei, nossa, que tema amplo. Então, talvez a gente pudesse tentar conceituar um pouco o que significaria, de uma perspectiva não só da sociedade civil, mas não só de ativistas, mas uma perspectiva mais ampla, porque eu acho que existe, por um lado, uma impressão de que sim, é possível obter segurança, privacidade total. Por outro lado, nos últimos 2 anos, pelo menos, a cada dia a gente tem sido minado com essa ideia. Né? E nos parece que, efetivamente, a cibersegurança e confiança são utopias, e eu acho que o estado da arte nosso é esse. Né? Por outro lado, como o professor Paulo colocou, muito bem colocado, o que se faz hoje, basicamente, é enganação. Né? A NSA ela não consegue trapacear a matemática, ela consegue trapacear a gente. Né? Então, para a gente pensar em confiança, a gente precisa pensar em risco. Né? E a gente precisa pensar também na nossa capacidade crítica de pensar sobre o que a gente está fazendo, o que a gente está usando, o que a gente está adotando. Né? A gente pode passar dias e dias discutindo só no nível da implementação criptográfica, mas a gente também pode ampliar isso um pouco mais e pensar que essa dimensão, essa enganação, ela pode estar presente em todos os níveis da nossa comunicação mediada por sistemas digitais. Não só no link, mas no que hoje se chama de nuvem, nos nossos próprios dispositivos. Né? E a capacidade essa capacidade da gente perceber se está sendo enganado ou não e evitar essa enganação, eu chamo de soberania computacional. Não é apenas uma soberania nacional e também não é aquele conceito de soberano, de existir um rei único soberano que nos governa, mas uma soberania é uma capacidade de cada organização, de cada pessoa, de cada grupo, de ter um pouco de controle, uma capacidade de atestar e verificar se a sua infraestrutura está comprometida ou não, o quanto a gente está sendo enganado, o quanto estamos sendo hackeados. Né? Então, eu acho que a gente pode operar em diversos níveis. Quero resumir, ser bem breve. A gente está se encaminhando para um mundo onde os nossos, apesar de tecnologias como IPv6 estarem disponíveis ainda experimentalmente, mas no futuro já mais difundidas, os nossos computadores eles estão se transformando cada vez em terminais de acesso para uma nuvem que a gente não controla, nós não controlamos
quase nenhuma etapa de processo de fabricação e nem de uso ou alteração desses dispositivos. Então, a gente se encontra num momento muito perigoso, porque para enviar uma mensagem de uma pessoa a outra, para um grupo a outro, a gente não está lidando só com uma pilha de criptografia, a gente está lidando com N camadas, múltiplos pontos de distribuição de mensagem. E imagine que em cada ponto desse pode ter no mínimo um espertinho querendo enganar a gente, né? E esses espertinhos não são necessariamente pessoas, né? A gente se encaminha para um esquema automático de enganação, né? Eu tenho um trabalho já de alguns anos de treinamento de segurança para grupos de pessoas, para ativistas políticos. A gente tenta fazer o possível para minimizar esse fator de enganação. Porém, a gente consegue um relativo e modesto sucesso em nível individual, se os grupos, se as pessoas têm uma vontade e tempo para despender. Então, a gente pode, coisa simples, deixe de usar celular, a gente vai comprar um computador assim que a gente julga ser o menos infiltrado por porta dos fundos, a gente só vai usar software livre, a gente vai trabalhar com criptografia de ponto a ponto, com verificação de ambos os pontos, etc. Só que isso a gente começa a operar uma série de restrições. E são restrições que são muito complicadas quando a gente quer ganhar escala, ou seja, quando a gente quer realmente democratizar e fazer com que todas as pessoas, todos os grupos de instituições tenham, digamos, um acesso à soberania digital. A gente não está falando só em inclusão digital, em pessoas incluídas, porque essa é a agenda do Facebook. A gente sabe que a agenda do Facebook é baseada na enganação, por exemplo, a agenda do Google, de todos esses grandes. A gente está falando numa inclusão com soberania, com uma certa autonomia, uma garantia de que a gente não vai ser enganado. E, bom, vou abrir para o debate. Obrigado. Obrigado. Vou passar a palavra, então, para Marco Carducci. Marco é diretor de tecnologia da Tempest Security Intelligence. Ele cursou Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco. Trabalhou como administrador de sistemas no Departamento de Matemática, da UFPE também, e como administrador de segurança do César, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Como eu fui apresentado, eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Comitê Gestor pelo convite, e falar rapidamente quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, o que me pediram para falar, para incitar algum tipo de discussão. Como me apresentaram, eu sou diretor técnico da Tempest Security Intelligence, é uma empresa que nasceu lá em Recife há 15 anos atrás, e a gente está atuando no mercado de segurança de sistemas de informação. A nossa atuação é bem ampla, a gente faz um bocado de coisa. E eu podia passar um bom tempo aqui falando sobre isso, mas aí ia parecer que eu estava fazendo propaganda e não é isso que eu quero. Tá? Mas há uma coisa importante de eu estar mencionando isso, que é o seguinte: como quem trabalha na área de segurança, a gente faz uma série de coisas como teste de penetração, que é aquele negócio de a gente simular o hacker e tentar invadir os sistemas dos outros, a gente tem uma oportunidade única, que pouca gente tem, que é que a gente lida diariamente com as vulnerabilidades dos sistemas. Eu costumo dizer que a gente vê todo santo dia o lado negro da informática, aquele lado que as pessoas não gostam de admitir que existem. Tá? Pessoas altamente inteligentes como o Silvio aí intuem que essas coisas existem. E ele está certo, elas existem, eu tenho visto. E existem, na área de segurança, existem muitos... Eu também queria pegar essa ideia que o Silvio pegou, que na área de segurança existem muitas abordagens, muitas maneiras de abordar o problema. Segurança, inclusive, é uma palavra difícil, tá? Porque é uma palavra que significa muita coisa diferente para gente diferente em momentos diferentes. É difícil até... Às vezes eu estou falando de segurança em um aspecto, por exemplo, o professor Paulo falou aqui sobre segurança criptográfica. Tem muitas grandes empresas não estão nem aí para segurança criptográfica, elas estão interessadas em segurança contra indisponibilidade. Ela não quer que o sistema caia, porque eles preferem ser invadidos e depois se desculparem do que vocês não conseguirem acessar o banco de internet de vocês, não conseguirem passar o cartão de crédito, alguma coisa dessa natureza. E o que eu quero dizer com isso é que existem dimensões completamente diferentes, algumas delas incrivelmente ortogonais, de segurança. Segurança significa coisas diferentes para pessoas diferentes.
Algumas pessoas estão preocupadas com privacidade, sigilo, autenticidade, como é o caso das preocupações criptográficas. A maior parte das empresas não tem uma preocupação muito baixa com essas coisas. A preocupação deles é disponibilidade. Tá? Se você chegar num fabricante de no-break e bateria, eles vão dizer que eles trabalham na área de segurança. Eles dão segurança para que não caia energia elétrica, que, por sua vez, é importante para a disponibilidade dos computadores. O insumo principal deles é energia elétrica. Então, segurança é um assunto meio difícil da gente discutir. Eu defendo que a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora de a gente ter qualquer tipo de discussão de segurança é a gente tentar responder a seguinte pergunta: seguro contra o quê, exatamente? A gente tentar ser específico, o mais específico que nós pudermos, quanto a quais são as nossas preocupações de segurança. O que dói na gente? O que a gente gostaria que não acontecesse ou que a gente gostaria de garantir que acontecesse? Às vezes não dá para você fazer garantias absolutas, quase nunca dá. Então a gente tem que fazer garantias mais ou menos probabilísticas, né? Quase o professor Paulo está aqui, ele pode dizer que quase tudo em criptografia é probabilístico. Pouca coisa há de genuinamente certo em que pese a força da matemática e o poder dos teoremas, né? Então, se eu posso dar a vocês uma primeira sugestão, tá, para os debates vindouros, é o seguinte: definam o que vocês querem dizer por segurança. Tá? O que é segurança para vocês? O que vocês gostariam que não acontecesse? O que acontece na internet que lhes perturba e que vocês acham que não deveria acontecer? Tá? E eu queria pegar esse viés e introduzir uma coisa que eu tenho percebido ao longo dos anos, tá? Que era o assunto principal aqui dos meus slides, que eu não vou conseguir mostrar para vocês, tá, okay? Mas que é basicamente o seguinte: eu vou tentar fazer uma analogia. Aliás, eu até peço desculpas a vocês, porque como contaram aí, eu fui administrador de sistemas, a minha parte é técnica, eu sou um técnico, eu tenho uma tendência chata de falar em termos técnicos, e eu estou tentando nessa apresentação fazer um exercício de superação, que é falar de forma inteligível para seres humanos que não tenham formação técnica. Tá? Eu não gosto de dizer leigos, porque eu acho que vocês são todos muito inteligentes, vocês não merecem um título de leigos. Tá? Apenas que as nossas formações são diferentes, eu estou tentando fazer preencher essa lacuna aí. Então, eu vou tentar usar uma analogia que é a seguinte. Tá? Se você vai num restaurante e o garçom te trata mal, a comida estava ruim, você não volta lá. Você reclama, tal, às vezes você denuncia para a vigilância sanitária, tal, mas a sua principal coisa que você pode fazer é não voltar lá. Tá? Passa uma mensagem muito clara e funciona. Os restaurantes que não servem comida boa e não tratam bem, eventualmente perdem clientes e vêm a falir. Se você comprou um carro e esse carro tem um defeito de fabricação ao projeto, a montadora, isso eventualmente descoberto, dá um away de mídia e tal, e a montadora arca com o reparo, com a troca, né? Agora virou até moda fazer recall, tá? A mídia adora, né? Recall de não sei quantos mil carros, etc. Tudo mais. Tá? Entretanto, se você, digamos, contratou o desenvolvimento de um sistema web, ou você comprou um sistema operacional proprietário, tá? De algum dos grandes players fabricantes que tem aqui, eu vou tentar evitar dizer nomes, para evitar possíveis repercussões legais para mim, posto que eu vou xingar algum deles, mas vocês sabem do que eu estou falando. Né? Então, se você tem no seu sistema operacional, digamos, uma vulnerabilidade violenta, e essa vulnerabilidade violenta, tá, que nada mais é do que uma falha de projeto, da mesma forma que é uma falha de projeto de um carro ou de qualquer outra coisa, essa vulnerabilidade violenta, ela permite, por exemplo, que um malware, né, um vírus, um worm, ou seja lá como vocês gostam de chamar isso, ele se aproveite dessa vulnerabilidade para tomar controle remoto do seu computador. Tá? Aí, tem essa história do que o pessoal da informática, e eu sou culpado disso também, enquanto nerd, tá, da gente falar termos complicados, malware, vírus, worm, etc. Na realidade, um malware, um vírus, um worm, nada mais é do que uma sabotagem remota. Tá? A tecnologia é um pouco diferente, mas o conceito é o mesmo, é uma sabotagem. Tá? A própria origem do termo sabotagem é interessante, né? Que é dos sabots dos franceses, né? Mas os franceses tiveram uma época que eles estavam fazendo uma revolução trabalhista e, preocupados com a revolução industrial, eles começaram a jogar sapatos nas engrenagens das máquinas. Tá? Sapato em francês é sabot. Tá? Aí de onde vem o termo sabotagem. Né? Mas um malware,
nada mais é do que uma sabotagem remota, frequentemente tecnicamente rebuscada, sofisticada, de uma forma que o usuário não perceba. Tem um malware, por exemplo, eu podia citar altos exemplos de malware, mas tem um que está muito em voga agora. Tá? Eu recebo ligações quase todo dia por causa desse cara. Tem um malware muito bacana, que já na realidade não é nem um malware, só é uma família de malware chamada CryptoLocker, tá? Que também deve ser muito caro ao professor Paulo. Ele deve ter visto muita história sobre isso, porque ele usa a criptografia, que é uma tecnologia do bem, para o mal. Que ele basicamente faz o seguinte, ele invade a tua máquina, tá? Criptografa todos os seus arquivos com um algoritmo de criptografia. Não é tão legal quanto isso que o Paulo está falando, mas é bem bonzinho, tá? Já vai te dar uma tremenda dor de cabeça, tá? Coloca um negócio aqui na tela, eu tenho um screenshot dele aqui que eu ia mostrar para vocês, mas não vai dar, tá? Tem um screenshot dizendo assim, tá, okay? Os seus arquivos pessoais foram cifrados, tá? Portanto, estão inacessíveis nesse momento. E se você quiser decifrar, pague para mim um resgate. É o que a gente chama de ransomware. Tá? Ransom em inglês quer dizer resgate, no sentido de resgate de resgatar o hostage, né? Como é que diz a hostage? O refém, né? Os seus dados ficam reféns do perpetrador dessa coisa. Ok, isso é um crime e de vez em quando a polícia... Tem uma história, inclusive, particularmente engraçada, uma sub-história particularmente engraçada. Esse malware, de vez em quando eu recebo ligação sobre ele, o pessoal liga para mim e diz assim, Kiko, é o meu apelido de infância, meu nome é Marco Carnu, mas meu apelido é Kiko. Kiko, eu estou com um problema aqui, invadiu aqui esse cara, e aí, o que é que eu faço? Aí eu pergunto, tens backup? Aí o camarada diz, não, pague. Porque, a menos que a gente possa contar com a expertise de alguns dos gênios, como o professor Paulo, tá, a gente não vai conseguir decifrar, achar a chave correta. Ele diz que acha em 62 segundos. Eu preciso ter uma conversa mais longa com ele, tá? Porque isso vai me resolver alguns problemas. Mas, em geral, o que eu tenho dito é, cara, tu tem backup? Tá? Não, se não tem backup, vá lá e pague. E uma sub-história particularmente engraçada disso é que um departamento de polícia lá, se não me engano, de Baltimore, lá nos Estados Unidos, foi invadido pelo CryptoLocker. O sistema lá era todo de um sistema operacional proprietário muito popular lá, e havia uma vulnerabilidade que permitiu que o negócio fosse invadido, e o CryptoLocker invadiu, cifrou todos os dados da polícia, a polícia parou. Aí chamaram os especialistas de TI nele, né? O pessoal do especialista de TI disse, olha, o backup está meio atrasado. Eu sugiro que vocês paguem. E aconteceu a coisa extremamente humilhante de que a polícia foi forçada a pagar para os bandidos. Que é uma antítese profunda do que a polícia deveria fazer. Tá? Eu acho que a essência do trabalho policial é não cooperar com os bandidos. Tá? Eu achava, tá? Mas esses tempos modernos agora estão redefinindo esses conceitos. Então, vamos recapitular o que eu estava dizendo. O sistema operacional tem uma vulnerabilidade, essa vulnerabilidade é explorada por terceiros maliciosos, pelas NSAs da vida e outros dessa natureza. E o que o usuário, ao levar uma ferroada dessa, faz? Nada. Ele continua usando aquele produto defeituoso. O fabricante se esconde em alguns artifícios legais, alguns textos legais obscuros, alguns deles muito sem fundamento, para dizer que não é problema dele. Não sei se vocês já leram, quando vocês compram certos produtos proprietários, tem um contratinho de adesão, que em inglês chama End User License Agreement, em português é entendido como sendo um contrato de adesão. Em algum ponto do contrato ele tem dito assim, tá? Olha, se você usar esse produto, você usa por sua própria conta e risco. O fabricante não aceita nenhum tipo de responsabilidade civil, penal, criminal, de qualquer natureza, pelo uso ou inabilidade de usar esse produto. Tá? Ou seja, o camarada te vende o negócio e ele acha que ele não tem que te dar garantia, que ele não é responsável pelos efeitos daquilo que ele usa, e a gente acha isso normal. E mais importante, os usuários continuam usando esse negócio. Que mensagem vocês estão passando para o fabricante desse produto? Se vocês fossem no restaurante e fossem servidos comida ruim todo dia, e vocês voltassem lá todo dia, o que vocês acham que você ia comer no dia seguinte? A mesma comida ruim. Então, a gente está fazendo isso com os sistemas operacionais, que são um dos âmagos do nosso sistema. Não é o único, tá? Mas é um dos âmagos dos nossos sistemas que define como o computador vai funcionar. A gente está aceitando essa história. Eu tenho uma sugestão.
Não aceitem. Troquem de sistema operacional. Eu sei que é complicado, eu sei que estou fazendo uma simplificação grosseira. Pode não ser muito simples você trocar o seu sistema operacional. Mas reclame para o fabricante. Diga, cara, eu não estou curtindo essa brincadeira. Não essa história de você me mandar o tempo todo de instalar patch, nova versão, não sei o quê. Cara, isso está enchendo o meu saco e não está resolvendo o problema. Tá? Não aceitem. Troquem. Vocês, de fato, têm escolha. E vocês provavelmente vão descobrir que... E me pediram para falar da perspectiva empresarial, tá? Eu posso dizer para vocês o seguinte, em geral, se vocês pedirem para as empresas, elas tentam atender. Algumas empresas são muito grandes e vão lhe dar uma banana, é normal. Tá? Mas se uma quantidade suficientemente grande de pessoas reclamar, rejeitar produtos inseguros, produtos com vulnerabilidades, produtos com defeito, tá? Uma vulnerabilidade é um defeito, tá? De fabricação, de concepção, às vezes, de projeto. Não aceitem outras interpretações. As pessoas estão tentando colocar na cabeça que vulnerabilidade é normal. Não é. Vulnerabilidade é incompetência do desenvolvedor. Não aceitem isso. Troquem de produto. E, de uma maneira geral, se vocês conversarem com as empresas, elas vão tentar te ajudar, vão tentar fazer melhor. Tá? Eu podia dar um monte de exemplos, mas para não me alongar muito mais, eu vou dar um exemplo muito, muito simples que eu vi recentemente. Eu tinha até pego aqui o endereço para mostrar para vocês. Quem quiser me pergunta via e-mail. Eu vi uma licitação pública para um sistema recentemente. Eu também vi uma no mercado privado que eu achei muito interessante. O camarada encomenda para uma fábrica de software um determinado software, e tem aquela lista gigante de especificações, software tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, não sei o quê. E um dos itens do contrato diz assim, tá? A empresa tem que garantir que esse software não é vulnerável, é um sistema web, não é vulnerável às vulnerabilidades OWASP Top 10. OWASP é um projeto chamado Open Web Application Security Project, que enumera e tenta dar, soluções para as vulnerabilidades mais comuns em aplicações web. E o contrato diz assim, olha, se a sua aplicação a gente descobrir posteriormente que a sua aplicação tem essas vulnerabilidades, você, desenvolvedor, vai arcar com os danos disso oriundos e com os custos de reparação por sua conta. O problema não vai ser meu, não. E o curioso é que isso é relativamente inédito. Você não vê isso em licitações, em RFPs, você não vê as pessoas pedindo isso. Tá? Então, a minha recomendação para vocês é o seguinte, peçam dos fornecedores de vocês, explicitamente, de preferência em contrato, que o software, que eles ofereçam algum tipo de garantia sobre a segurança daquele software. Como eu falei, isso parece mais fácil de falar nesse nível do que realmente de fazer, porque segurança é uma coisa complicada. Ser preciso quanto ao que você quer de segurança, definir vulnerabilidade, definir quais vulnerabilidades o sistema tem que ser imune, é um pouquinho mais complicado do que isso aqui que eu estou falando. Eu estou fazendo uma simplificação um pouco grosseira em nome de ser sucinto, de ser breve. Mas não aceitem isso. Tá? O tema da minha palestra é exatamente esse. A internet é vulnerável porque a gente quer. A gente tem aceitado isso. Não aceitem. Rejeitem produtos vulneráveis. Entendam o máximo que vocês puderem a respeito delas. Peçam para os fornecedores de vocês que lhes entreguem sistemas com garantias explícitas, tá, de oferecerem algum tipo de resistência às vulnerabilidades. A maior parte das vulnerabilidades que a gente encontra hoje foram descobertas nos anos 80, 90. A gente está no século XXI, gente. A gente precisa mudar, a gente precisa evoluir. Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado. Vou passar então a palavra agora para o Coronel Ricardo Camelo. O Coronel Ricardo ele é graduado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, em 89, e tem mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília, em 99. Atua 20 anos em segurança da informação. Ele foi um dos especialistas que elaborou o projeto estratégico de defesa cibernética do Exército, sendo atualmente um dos supervisores desse projeto. O coronel também atuou como chefe de operações do Departamento de Defesa Cibernética na Conferência das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, na Copa das Confederações da FIFA de 2013 e foi comandante do Destacamento de Defesa Cibernética na Copa do Mundo da FIFA de 2014 e foi subcomandante desse destacamento.
É professor universitário de curso de graduação e pós-graduação nas áreas de tecnologia da informação e segurança. Atualmente é o chefe da divisão de doutrina e mobilização e inovação tecnológica do CD Ciber. Boa tarde a todos. Só um primeiro esclarecimento para caso quem queira entrar em contato posteriormente. Meu sobrenome é Camelo mesmo, tá? Aí meu e-mail começa com Camelo. Dá sempre problema em todos os fóruns que eu vou. Aí eles mandam e-mail para o Carmelo, para o Campelo, para o Camelô, mas dobra o L do Camelo, meu Camelo é com L só, e dá problema. Então, aí por isso que eu até botei o Ricardo na frente, porque se fosse falar só o Coronel Camelo, às vezes dava mais confusão. Bom, a vantagem e, ao mesmo tempo, desvantagem de falar por último, né, ainda mais numa mesa tão bem qualificada como esta aqui, excetuando eu, lógico, é que os assuntos principais acabam sendo já bem explorados. Mas eu vou tentar fazer uma ligação com o que foi dito pelos colegas e acrescentar um pouquinho da perspectiva militar no que diz respeito a essa parte de segurança e confiança. Muito bem, a segurança cibernética, né, que no caso é o título daqui da nossa trilha. Eu vou tentar, né, normalmente eu não sou muito disciplinado, apesar de ser engenheiro e militar, né, mas eu vou tentar ser fiel com a demanda aqui de apresentar questões de consenso, dissenso e pontos a aprofundar no que diz respeito à temática. E vamos ver se a gente consegue passar algumas informações que sejam relevantes, aí, principalmente para os debates que vão se seguir. Eu achei muito interessante, né, pela sequência da abordagem que foi feita. Por exemplo, o professor Paulo fala de criptografia. Desde o início da minha carreira como engenheiro na área, eu fui primeiro graduado em engenharia eletrônica, né, trabalhei com a parte de computação, manutenção de equipamentos, especificação, e depois, há mais ou menos uns 20 anos, fui para a área de segurança. E uma das cruzes, ainda mais dentro da área militar, era justamente a questão do uso da criptografia, porque sempre foi um elemento, um conhecimento negado, é uma arma desde as eras primordiais, tanto é que a nação mais poderosa do mundo, até mais ou menos ali anos 80, ela dificultava, aliás, proibia por lei, melhor dizendo, que algoritmos fossem comercializados com chaves mais extensas, ou os que saíam eram propositadamente fragilizados. E só depois de muita pressão, e a parte econômica, foi que isso começou a ser flexibilizado. E uma das cruzes lá da área militar, da área de pesquisa, ainda mais um país que ainda está se encontrando como o nosso, o gigante tentando aí acordar, era justamente produzir esse conhecimento aqui. E quando chegávamos, por mais modestos que fossem os resultados, e tínhamos uma aplicação já completa, madura, estrangeira, em que nós pedíamos, não, espera aí, está ótimo, mas a gente quer colocar o nosso algoritmo aí dentro também. Ah, não, claro, tranquilo. Aí a gente ouvia coisas, pérolas, tipo, não, sem problema. Você manda o seu algoritmo para o nosso laboratório, certo? A gente faz as modificações que é necessário e entrega para você, sem problema. Ah, tá ok. E não quer mais nada, não? Tem outra opção? A letra B, claro. Você pode pagar, por exemplo, uns 15 milhões de dólares, né, por esse aplicativo, que normalmente custaria algumas centenas de dólares, né, e a gente vende todo o código para você e tudo mais. Ah, tá. Eu vou te contar do papagaio também, pode? Aí era mais ou menos assim que acabava a conversa, né, e a coisa não progredia. E porque, aí, indo ao encontro de uma das palavras-chave aqui do painel, né, usar criptografia, hoje em dia praticamente tudo em computação, né, mas em particular criptografia, e ainda mais quando é uma área crítica, é confiança. Você chega a um determinado momento do uso do aplicativo, você se benze, se você for católico, você faz um outro um namastê ou algum outro sinal espiritual, e seja o que Deus quiser.
porque é confiança dali para frente. Você não sabe se tem um atalho matemático, se tem uma sequência de números estranhos que aparece do nada, um S-box que não deveria estar ali, ou é só daquele jeito que dá certo. E você tem que confiar, e você não sabe se aquilo tem uma chave que possa abrir as suas informações. Então, vai diretamente nessa questão de confiança, né? O Silvio também falou ali da soberania computacional, achei fantástica a ideia. E uma das coisas que é muito importante esclarecer, no que diz respeito a essa parte de segurança, soluções de computação, que o Brasil ele tem potencialidade, prova isso diariamente, que na área de computação, na área de engenharia de software e áreas relacionadas à TI, nós conseguimos chegar junto com os maiores do mundo. O que falta é a questão de prioridade, de uma boa gestão, de políticas que fomentem melhor isso, e uma série de coisas que a gente ficaria a tarde inteira indo de A a Z e zerando várias vezes o alfabeto, principalmente no que diz respeito à nossa capacidade de colocar, usando uma linguagem militar, uma ordem unida, uma organização, um foco nessas soluções. E, nesse meio tempo, aí nossos talentos muitas vezes são canibalizados para outros países, outras nações mais adiantadas, mais organizadas, mais avançadas. Mas a gente pode chegar. É diferente de um combustível secreto que coloca artefatos em órbita da Terra, blindagens invisíveis, mexer com energia nuclear, que é um conhecimento negado e talvez quando a gente chegar já os pioneiros vão estar em outro estágio de evolução. Computação, a gente consegue chegar junto. Então, isso não pode ser esquecido. E, finalmente, com as palavras aqui do Marcos, né, aquela questão de reagir, todos reagirmos, eu acho que já começamos a dar alguns passos modestos, né, com alguns terrenos que conquistamos aí a partir do ano passado. Ao mesmo tempo, o Brasil tem até se destacado mundialmente como líder, né, na parte, principalmente das discussões de governança na internet. Então, isso tudo tem que ser muito bem refletido por nós. Até porque, quando a gente fala em segurança, e voltando para o nosso tema principal, a responsabilidade de todos. Existe uma característica cultural que, aos pouquinhos, o brasileiro está superando, né, que eu gosto de brincar falando no cafezinho, no chopp, vou me arriscar aqui num evento um pouco mais, numa situação um pouco mais formal, usar a mesma expressão, mas a gente tem uma característica cultural que é aquela que eu chamo de síndrome do Sassamutema, né? A gente sempre quer um salvador da pátria para ajeitar as coisas para a gente. E a gente tem que lembrar que a gente consegue se superar como brasileiros, e ainda mais nessa área de sistemas de informação, de segurança, a gente consegue ir muito longe, muito longe. E no nosso projeto, no Ministério da Defesa, quando a gente lida com defesa cibernética, né, mais um conceito aí para o IA, né, o inferno das abreviaturas, né, ou das terminologias, a defesa cibernética ela é o negócio para o qual o Ministério da Defesa está voltado para lidar com a cibernética, mas cujo fundamento, naturalmente, vem, em primeiro lugar, a segurança cibernética. E mais ainda, mais fundamental, aí a área do consenso mesmo, usando aí a palavra da nossa trilha, é a segurança da informação. A gente tem uma política, que a gente chama Política Cibernética de Defesa, um documento oficial do governo brasileiro, no nível do Ministério da Defesa, em que ele estabelece com muita clareza que o fundamento de toda a defesa cibernética nasce a partir da segurança da informação, que extrapola muito as partes meramente tecnológicas. Meramente não é pejorativo, não, mas é apenas uma parte da história. Então, creio que pode se estabelecer como uma área de consenso, uma área já pacificada, a partir da qual a gente deve trabalhar, que é aquela tríade que tem que ser garantida para proteger as informações, a integridade, a disponibilidade, a confidencialidade, e correndo por fora a autenticidade, mirando aí na entidade que lida com a informação,
são suficientes para que a gente comece a trabalhar nessa área. E um outro termo relacionado aí sim com a outra palavra da nossa trilha, que é a confiança, ela vai muito para o terreno subjetivo, mas ela não se tem como escapar disso. A experiência do CDCiber, ela em parte até foi refletida pelo currículo que foi lido, das operações que nós participamos. O Brasil ele está vivendo, ainda com todas as dificuldades que a gente vê nos jornais todos os dias, coisas que não acabaram, etc. Mas ele está vivendo uma oportunidade muito importante, que é sediar os grandes eventos. E isso está servindo de aprendizado em muitas áreas para a gente. E, em particular, lá no Ministério da Defesa, lidando com estes grandes eventos, a gente tem trabalhado na parte de segurança cibernética para agregar valor à proteção das nossas redes. E um dos aprendizados mais importantes, talvez a lição mais aprendida, mais importante que a gente teve até agora, que supera até a questão técnica, é o que a gente chama de ação colaborativa. No primeiro grande evento, na Rio+20, nós nos reunimos, combinamos uma série de trabalhos conjuntos e tudo mais, mas na hora H, uma ligação não funcionava, um protocolo de comunicação não funcionava, uma informação que era prometida não chegava, etc., etc. Já na Copa das Confederações, mesmo o Brasil tendo virado de cabeça para o ar, como foi, as coisas já funcionaram bem melhor. Na Jornada Mundial da Juventude, que foi o evento logo depois, um pouquinho melhor. Copa do Mundo, um pouco melhor. E aí temos o grande desafio, né, que são os Jogos Olímpicos do ano que vem. Então, mas o que eu quero dizer com a questão de colaboração e por que ela vai ao encontro da questão do consenso? É o conceito de confiança, e aí sim, é o terreno subjetivo mesmo. Por quê? As organizações, quando elas começam a trabalhar em conjunto, há um processo que é, às vezes, inaceitável, inacreditável, estranho, mas não acontece só em questões de cultura brasileira, não só no Brasil, acontece lá fora também. Elas não se aproximam com confiança. Um desconfia do outro, não sabe se pode compartilhar uma informação, ainda mais na parte de segurança. Os administradores de redes, muitas vezes, né, trabalham assim, administradores de redes e gestores de segurança trabalham tentando garantir a segurança, mas acabam meio que se autoenvenenando involuntariamente. Isso é um processo histórico que acontece na área de inteligência também, é muito parecido, de tentar acabar protegendo demais as coisas e, às vezes, negando exageradamente informação para quem se deve passar, como se a segurança fosse fim nela mesma e não estivesse a serviço de algo maior, que é justamente a gestão da informação, o trato com a informação em todo o seu ciclo de vida. Então, a gente percebeu que talvez a principal lição aprendida é trabalhar e confiar no companheiro da outra instituição. E isso é um fenômeno mundial. Há cerca de 3 meses eu estive na Holanda, eu fui painelista num evento de segurança cibernética global, Global Conference me esqueci agora, daqui a pouco eu lembro. Mas era um evento que reuniu delegações do mundo todo, e eu estava num painel que falava sobre a atuação dos civis e os militares, como é que era esse relacionamento na segurança cibernética. E uma das perguntas que me foi dirigida, foi pelo representante da delegação coreana, foi justamente da confiança. Como é que vocês fazem? Porque para vários países, a nossa ação colaborativa na área cibernética é bastante impressionante, por incrível que pareça, até países adiantados. Não são países, vamos dizer assim, de segundo ou terceiro nível, assim, mais modesto de maturidade cibernética, que vão nos procurar. São os primeiros do mundo lá. E isso é quase diariamente, é uma rotina do CDCiber. E eles ficam admirados como a gente consegue falar Exército, Marinha, Aeronáutica, Ministério da Defesa, Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência, Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, CERT-BR, CETIR-Gov, Anatel e por aí vai. Isso são universidades, isso são apenas alguns exemplos. Mas esse é um processo complexo. E o consenso que eu indico aí é a necessidade
de instituir relacionamentos fortes entre organizações. Isso é importantíssimo, isso é fundamental, é pedra básica. E não é uma situação, não é um processo que a gente passe de uma maneira incólume. Às vezes a gente tem baixa, fogo amigo no meio do caminho, mas depois as coisas vão se ajeitando. Tudo isso o Centro de Defesa Cibernética vivenciou. Como dissenso, nós temos, no âmbito do Ministério da Defesa, alguns, mas são muito específicos, não faria muito sentido enumerá-los aqui, mas eu vou fazer uma ponte entre dissenso, olhando um pouquinho para fora, até mesmo do país, dissenso e pontos a aprofundar. Neste mesmo evento, né, eu fui num evento paralelo, prévio, antes dessa conferência, que foi a discussão do Manual de Tallinn. Não sei se muitos já ouviram falar, é um manual sobre direito internacional para uso da cibernética em situações de guerra, e é uma coisa ainda bastante complexa em termos de aplicação. E eles estão estudando uma versão 2.0. E isso foi iniciativa do Bloco Europeu, mas na mesa, nessa discussão, havia de todo mundo. As Américas, a Ásia, a África, o Oriente Médio, o Bloco Europeu, todos. Foi muito incrível. E o que se percebe, até alguns são um pouco mais, fazem previsões um pouco mais tenebrosas a esse respeito, o que se percebe é que há uma necessidade urgente de se estabelecer regras internacionais para lidar com o uso da cibernética, para garantir a segurança, para se ter confiança naquilo que você lida, com o que você posta, no que você baixa, no que você usa, porque percebeu-se, principalmente por causa dos últimos escândalos, que, no final das contas, nada é confiável. Mais uma vez, o que era antes a criptografia, né, que aí a matemática, para a maioria das pessoas, levou muita gente para a terapia, né, depois do ensino médio, né, você fecha os olhos, seja o que Deus quiser, né, usa aquele negócio lá. Mas agora é tudo, é tudo. Esta coisa que eu estou segurando aqui, eu não posso nem usar dentro do CDCIB, a gente é obrigado a desligar e guardar. Isso aqui é um computador com uma função secundária de telefone, faz tudo. E é provado, já é informação pública, que se alguém quiser me espionar, ele invade com relativa facilidade isso, grava o que eu estou falando agora, me fotografa, acompanha todos os meus movimentos, inclusive mapeia a minha rotina diária, né? Então, é uma coisa realmente complexa, e os países estão enxergando isso, estão batendo cabeça, estão discutindo. Essa reunião que eu participei, algumas discussões básicas até voltavam à origem. O que é soberania em cibernética? Esquisito, né? Não, porque A vai atacar B, mas ele invadiu C, que não tem nada a ver com a história, mas era o caminho mais fácil. Aí construiu outra ponte por D, que era aliado do A. Mas aí foi para o E, que era amigo do B, mas se fingiu que ele estava atacando de lá. Vocês já perderam o ponteiro, né? Eu também já não sei mais o que eu estou falando. Mas o que acontece? Faz essa confusão toda e coloca todo mundo no mesmo balaio e todo mundo está preocupadíssimo com isso. E nações de primeira linha, no que diz respeito a essa dinâmica, já falaram, como, por exemplo, China, Rússia, em reuniões até aqui no Brasil mesmo. As consequências de uma guerra na área cibernética são tão graves quanto uma guerra nuclear. Isso não era conversa de representante do auxiliar, do adjunto, do técnico, na hora do cafezinho, depois que estava bêbado, não. Era segundo escalão de autoridade de países de primeiro time nessa área. Então, a coisa realmente é muito séria. Então, esses pontos têm uma necessidade muito grande de aprofundar, saber como se aplica o direito internacional disso, se a gente está realmente vivenciando uma corrida armamentista cibernética, e o que faz com isso. A nossa luta, a nossa bandeira brasileira, a partir do ano passado, né, fala sobre a neutralidade da rede. Como fazer isso? Como fazer isso?
não podemos ser mais realistas que o rei, não podemos faltar com a ética, precisamos lutar pelo que é certo, mas qual é o caminho do meio? Tem um especialista que trabalhou na Casa Branca por muitos anos, hoje ele é conferencista, até fez uma conferência num seminário nosso lá em Brasília, e ele era o chefe da área de contra-terrorismo no 11 de setembro. Ele deu uma entrevista, então a informação é pública, né, para um repórter brasileiro, até antiga, 2011, em que ele fala que, quando eles falaram com o presidente, né, sobre as providências a serem tomadas, tudo mais, o presidente daquela nação disse que vamos retalhar, seja quem for. E aí o secretário de Defesa, não, chefe, mas tem os direitos internacionais, isso, aquilo, olha, para encurtar a história. Olha, eu não quero saber. A gente vai fazer o que a gente quiser. Então, o que acontece? Isso incita que você seja mais forte para você se defender, ou pelo menos para ser dissuasor. Aí você piora a situação, porque você vai ter que se armar mais. E como é que lidar com isso? Então, fóruns como esse são extremamente importantes para fazermos com que a gente reflita, que a gente saia da nossa área de conforto e reaja, né? Seja desde a coisa mais que está lá na nossa casa, o nosso sistema operacional, até coisas de verdadeira brasileiridade, né? Da nossa soberania, nossa garantia, e não termos nenhum tipo de complexo em relação ao mundo, né? Principalmente nessa área, nós chegamos juntos, e não podemos esquecer disso. Nossas capacidades são muito grandes. São muito, muito grandes mesmo. Então, a gente tem que estar engajado nessa luta, seja na parte ativista, seja na parte política, seja na parte estratégica, seja dentro das nossas empresas, para ganharmos realmente uma real maturidade, né, e seja no sentido subjetivo, né, a parte emotiva aí da significação da palavra confiança, até a parte técnica propriamente dita. Porque eu acho difícil, pelos paradigmas atuais, a gente escapar que nesta máquina aqui eu tenho uma tela, sei lá, da China, um teclado de algum lugar, em outro lugar na Ásia, um processador da América do Norte, etc., etc. A gente vai ficar paranoico, vai preferir ir para as cavernas e abrir mão de toda essa tecnologia. Acho que também não dá, acho que tem que conseguir um caminho intermediário. Mas a gente precisa parar e refletir. Essa tarde, pelo que eu entendi no manual da nossa trilha aqui, vai ser uma dessas oportunidades. Então, eu sou milico, engenheiro, mas sou professor também. Então, você não me deixa empolgar, não. Você me dá um bico aqui, vai na canela por baixo da mesa, senão eu vou falar o resto da tarde. Tá? Então, eu diria que, resumindo algumas coisas que eu falei, eu acho que um ponto de consenso, pelo menos da perspectiva que nós temos lá no Centro de Defesa Cibernética, é que estamos falando de segurança cibernética. Tudo bem, há conceitos paralelos, como segurança de rede, segurança da internet, crime cibernético, etc. Mas o fundamento é que a informação, seja ela algo escrito, físico, que está na cuca da gente, ou que está ali transformados nos nossos maravilhosos zeros e uns, seja a gente aprofunde na tríade da integridade, da confidencialidade e da disponibilidade, mas com domínio de conteúdo, com soberania, abrindo a boca também para dizer, você que está construindo, eu estou confiando em você, mas eu estou te cobrando resultado também. E a questão da confiabilidade é a ligação institucional. Para não depender que o Coronel Camelo conhece a Christine Hoppers, do CERT-BR, e conhece o senhor X da organização Y e tal, e só assim funciona. E quando eu for para a reserva ano que vem, o CDCIB vai ter que vai ter que fabricar outro camelo com toda... Não dá, não pode ser assim. Tem que haver mecanismos que construam essa confiança também institucionalmente, não tão subjetivamente, ainda que esse caráter eu acho que a gente não tem como escapar. E pontos a aprimorar é a questão técnica, né? Até a própria palavra confiança ou confiabilidade serve como atributo para certas áreas da área de computação relativos a aspectos de sistemas, de construção de sistemas, né? A própria
área de cripto, então, é um exemplo fantástico da área de aprimoramento da questão de segurança no aspecto de confidencialidade. Então, a gente tem que aprimorar realmente e termos mais domínio de conteúdo. E, nesta área, pela 20ª vez, desculpe repetir tantas vezes, o Brasil chega junto com os primeiros do mundo. Não fica devendo praticamente nada a ninguém. Okay? Então, é isso. Espero não ter desviado muito aí da demanda, mas espero também ter contribuído para que a gente possa refletir aí durante a tarde. Obrigado. Bom, a gente inicia então agora a fase do debate. Só relembrando, né, a gente tem aqui um microfone. Quem participa, venha até o microfone, por gentileza. Não esqueça de mencionar nome, afiliação e estado de origem, para a gente poder manter os registros. Essa fase de debates ela inclui a opinião de quem participar, que enviar o microfone, mas também pode incluir, obviamente, pergunta para os painelistas e a gente deixa aberto para tópicos que eventualmente não tenham sido abordados nesse momento, mas que tenham a ver com a trilha. Certo? Quem gostaria de iniciar? A plateia está tímida, inicio eu. Bom, então meu nome é Lisandro Granville, eu sou do CGIBR e eu venho do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de fazer uma pergunta meio geral assim para a mesa. Claro, acho que os aspectos mais técnicos são aqueles que chamam a atenção num primeiro momento. A gente ouve esses, vou chamar assim, causos internacionais que nos despertam um interesse, e esses aspectos técnicos acabam, talvez, tendo uma relevância bastante grande. Mas o coronel mencionou a questão de confiança, e me parece que essa questão passa por aspectos culturais também. Eu imagino que talvez o jeito dos brasileiros operarem leve a uma situação onde as entidades acabem tendo mais confiança entre si, se comparado com o que acontece em outros países que têm outra forma de raciocínio. Eu também acho que a confiança pode ter o efeito colateral reverso, aqueles casos onde a parte técnica é bastante forte, mas alguém emprega alguma técnica de engenharia social e o usuário que confia no atacante acaba entregando a senha, por mais que internamente a parte técnica esteja resolvida, o que é raro, mas de qualquer forma assumindo essa questão. Eu gostaria de saber da mesa, se nas experiências profissionais de vocês, se essas questões mais culturais, elas têm sido percebidas por parte dos usuários que mexem com questões de cibersegurança, ou se isso ainda é uma coisa mais dormente e que em algum momento vai se tornar mais relevante. Ou se esse que faz a pergunta está viajando completamente. Vou aproveitar aqui, o microfone está perto. Faz influência em muito, em todos os sentidos. Bom, o brasileiro ele é muito, vamos dizer assim, ele confia rapidamente, ele faz amizade rápido. Bom, depende, isso também, o país é um continente, né? Isso varia conforme a região, né? Eu sou do Rio de Janeiro, mas isso não é radicalmente diferente pelo país, né? Mas isso tem, como você mesmo disse, né, efeitos prós e contras, né? Tem hora que a confiança excessiva e rápida demais faz com que você caia numa armadilha. E, por outro lado, às vezes, problemas mais difíceis são resolvidos rapidamente. Eu falei quando nós tivemos nosso primeiro grande evento, que foi a Rio +20, muita coisa técnica não funcionou. Mas aí era o comandante do destacamento, na época, Coronel Valier, que já tinha sido antigamente o coordenador do CETIRGOV, que é o segundo CECIRT de projeção internacional do Brasil, né? Então ele resolvia as coisas com eles lá. Era o Coronel Camelo que conhecia o pessoal do CERT, resolvia com alguma coisa com eles, era o chefe da inteligência que conhecia o policial federal certo, na hora certa. Então, isso tudo fez muita diferença. Mas apoiar sempre assim, quando essas pessoas desaparecem,
pronto, o problema não é mais resolvido. Às vezes cria um empecilho muito maior. Ao mesmo tempo, né, nós somos, assim, nós brasileiros, né, temos uma tendência de sermos muito indisciplinados, né. Tem casos bonitos, né, tipo, conta o mito que na guerra, né, determinados grupos de combate permaneciam numa posição porque tinham recebido uma ordem para tal, e como a contra-ordem não veio, ficaram ali e morreram. Porque aí depois veio um bombardeio, veio alguma coisa assim, e que o soldado brasileiro, não, peraí, pô, não está acontecendo nada, vamos embora daqui. E resolvia. Tinha umas coisas assim cômicas, né? Mas, de um modo geral, em geral, o procedimento mais sistemático ele é mais, dá mais certo, pelo menos estatisticamente falando. Mas a gente reage muito. Lá no centro mesmo, quando veio essa ordem, olha, quando o chefe disse, ninguém mais usa celular aqui, tinha gente tirando calça pela cabeça, né? Não queria aceitar, porque se separa do celular, dá mais ou menos assim uns 15 minutos, a visão começa a ficar turva, as pernas começam a ficar bambas, né? Tem gente que cai e tal, tem que chamar o SAMU e tal. Então, virou um órgão vital. E, realmente, até como o Marcos falou mesmo, né, da certa empresa, etc., né, por que a certa empresa, há 20 anos mais ou menos, não se importava muito com pirataria do sistema operacional dela e hoje se importa tanto? Para criar o vício, né? É quase que uma cocaína. Então, às vezes, largar um hábito é uma coisa muito difícil. E nós temos esse lado assim, meio indisciplinado, né, cultural. Né? Então, essa sensibilização ela precisa, às vezes, de algumas coisas um pouco mais radicais, que ninguém gosta. Né? Não estou dizendo que é o certo, né? Mas, às vezes, forçar um pouco até que o novo referencial cultural se estabeleça, às vezes é importante. Às vezes até um susto mesmo. Né? Conta o mito, isso saiu no The Washington Post, se eu não me engano, há uns 6, 7 anos. Os comandantes principais de todos os comandos, os Estados Unidos loteiam o mundo, né? Não é o território dele. Né? O Comando Sul, o Atlântico, não sei das quantas e tal, e o comandante cibernética. E foram fazer um teste. Todo mundo olhando lá o comandante cibernético como se fosse um ET. E foi feito esse teste e, na época, o pessoal, os guerreiros cibernéticos, vamos chamar assim, americanos, né, do time do NSA e do US Cyber Command, passaram pelas defesas das redes deles mesmo como se fosse assim, uma piada. Né? Até o repórter, aliás, a autoridade do Pentágono que deu a entrevista, comparou com a antiga linha Maginot francesa, na época da guerra, né, que fechava a fronteira. Não podia ter coisa mais... Seria muito cômico se não fosse extremamente trágico. Né? O alemão simplesmente deu a volta pelo muro e entrou. Né? Não precisou destruir o muro. Então, ele comparou com essa linha Maginot. Então, às vezes, um susto desse muda também. Né? É aquela história, um maluco cura o outro, né? Faz uma coisa um pouco mais radical, assim, opa, não é que é mesmo? Eu queria comentar um pouco também. Eu queria comentar um pouco também. Se eu entendi corretamente, a tua pergunta é a respeito da confiança e o quanto a confiança varia com os fatores culturais. Tá? Sim, eu acho que... Primeiro, confiança é um negócio interessante. Confiança é uma sensação intuitiva, é mais uma emoção do que uma coisa racional. Tá? Então, a primeira coisa que eu acho difícil é a gente ter uma discussão racional a respeito de segurança, porque os psiquiatras e psicólogos ainda estão tentando definir que raios é segurança. É um atalho evolucionário para a gente tomar decisões mais rápidas sem que usava a razão, alguma coisa dessa natureza. Então, quando eu tento fazer análises, tá, de chegar àquela análise que eu tinha falado para vocês, de definir bem o que é segurança, eu, pelo menos, tento evitar ao máximo possível usar esse termo confiança devido à sua nebulosidade, à sua coisa. Mas a vida real não é tão bonita e tão cartesiana quanto a matemática, e a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Eu acho, entretanto, que a confiança ela desempenha um papel muito importante e os aspectos culturais da confiança desempenham um papel muito importante na vida prática devido a exatamente esses vieses. A confiança, para mim, e as questões visuais são uma série de vieses, e esses vieses podem ser explorados para o bem e para o mal. Por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui que me vêm à mente.
tá? Que eu espero que contrastem essas perspectivas de segurança e esses aspectos psicológicos. Muito se disse, não é bem verdade, não, nem todo mundo conta, mas muito se disse que aquele incidente do 11 de setembro poderia ter sido evitado se as diversas agências governamentais americanas conversassem mais entre si. Então, elas decidiram, houve uma ordem presidencial que lá dos Estados Unidos, na época dada pelo Bush, se eu não me engano, tá? Dizendo, ok, conversem entre si, vocês podem compartilhar informação. E eles criaram várias ferramentas e tecnologias e infraestruturas para compartilhar informação. Uma delas foi uma grande wiki, tá? Que virou a Wikipedia do pessoal de inteligência. Então, houve uma época que essa Wikipedia, estima-se 3 milhões de oficiais de inteligência, militares, etc., assinavam essa wiki. Um deles foi um camarada que estava um pouco perturbado da vida, estava passando um momento ruim da vida, chamado Bradley Manning. E ele ficou horrorizado com a quantidade de hipocrisia que ele viu naquela wiki, tá? Pegou aquela wiki todinha, copiou para um CD, disfarçado de um CD de música da Lady Gaga, e mandou para a Wikileaks. Então, o excesso de segurança e a resultante centralização da informação para fins de facilitar o compartilhamento viabilizou uma das maiores vazamentos de informação da história, que talvez não tivesse acontecido se a política fosse outra. Então, se por um lado eu acho que o Coronel Carmelo acha mais útil que haja um compartilhamento de informação, ele certamente conhece a dificuldade do trabalho dele, mas isso pode ser, em certas situações, uma faca de dois gumes. Tá? Há outras questões de segurança que são bastante interessantes. Por exemplo, os setores... Eu gostaria muito de ver, por exemplo, essa melhoria de segurança entre os setores das Forças Armadas e os setores governamentais em relação, por exemplo, ao setor empresarial e até acadêmico. Os acadêmicos parece que têm mais uma fala melhor com o governo e com os militares. Nós, do setor empresarial, sentimos o seguinte: o brasileiro não gosta do brasileiro. O brasileiro frequentemente prefere comprar produtos americanos do que comprar produtos brasileiros, o que me parece um contrassenso, porque é uma ótima maneira de você se submeter às vulnerabilidades dos serviços dele. Tá? Por exemplo, talvez o coronel saberia nos informar, por exemplo, se existe algum roteador de internet ou algum algoritmo genuinamente brasileiro nos roteadores desses que ele disse que aí custaria 15 milhões de dólares para substituir os algoritmos, digamos, no backbone das Forças Armadas, do governo e de outros lugares que ele conheça. Tá? Eu, pessoalmente, só conheço a internet toda feita de Cisco, Juniper, tá? Huawei, que tem gente que brinca que diz que hardware da Huawei não é um roteador, é uma vulnerabilidade que comuta pacote. Tá? Então, como é que a gente pode falar em soberania se a nossa tecnologia subjacente de telecomunicações é de domínio tecnológico de outro país? E quando a indústria brasileira se levanta o desafio de fornecer alternativas, o dinheiro frequentemente vai para o estrangeiro, não vai para o próprio brasileiro. Então, o brasileiro é engraçado, o brasileiro fala muito em confiança, mas o brasileiro não confia no brasileiro. A gente prefere comprar coisa do estrangeiro. Se a gente lançasse um telefone celular brasileiro, o pessoal diz, não, mas eu prefiro o iPhone da Apple. Eu aposto que a maior parte de vocês iam fazer isso. É um fator cultural profundamente arraigado e que eu acho que coloca em detrimento a nossa segurança no nível mais profundo. Eu me arriscaria, sob o risco de parecer polêmico, de dizer que isso afeta até a nossa soberania. Eu acho que, sem medo de exagerar, nós somos uma nação ou nada. A gente não tem essa soberania que a gente acha que a gente tem, porque a gente não tem o domínio tecnológico das coisas. O que eu adoraria ver é os produtos gerados pela academia, pela inteligência brasileira, virar produtos usados no mercado nacional, que fomentassem a economia nacional, para a gente ter uma soberania de verdade baseada no domínio tecnológico, na sabedoria. Os americanos, eles dominam o mundo economicamente, ok, mas eles são os líderes, têm esse domínio econômico porque eles são os líderes em pesquisa e tecnologia e na aplicação da tecnologia deles. Tá? Eles dominam o mundo porque eles exportam os roteadores Cisco, Juniper, etc., que alguns deles, foi recentemente revelado, já saem com o backdoor da NSA. Tá? Então,
a confiança tem esses viés. É por isso que é difícil falar em confiança, porque é um assunto psicológico e ele desperta paixões. Ele é um assunto que ele não é terrivelmente ameno a uma abordagem fria e racional. Mas, sem dúvida alguma, esses vieses culturais afetam a gente na prática. E eu citei alguns exemplos, eu poderia passar horas aqui citando outros. Tá? Mas eu acho que está na hora de eu já passar o microfone. Tá? Obrigado. Estou de acordo com a dificuldade de definir o que é segurança, o que é confiança, desculpem. Eu entendo que, ao confiar sem definir, né, e também confiar definindo, a gente sempre incorre um risco, então eu vou me arriscar e tentar definir um pouco de segurança, a confiança como a costura do tecido social. A gente vive em sociedade porque, querendo ou não, a gente confiamos uns nos outros e nas outras, então, sem essa possibilidade, a vida comum seria impossível. Agora, a confiança ela é mais que isso, porque confiar em alguém para conviver comigo não implica necessariamente que eu confie nessa pessoa para realizar uma neurocirurgia em mim, por exemplo. Né? Então, a confiança ela precisa ser qualificada. Né? Se a gente está falando em comunicação mediada por sistemas digitais, a gente tem que ter, de repente, um recorte maior sobre o que seria confiar num sistema, quais seriam os parâmetros. E aí talvez a gente conseguisse ter um pouco mais de objetividade nisso, ainda sendo uma tarefa muito difícil. Né? O que a gente sabe é que, intuitivamente, a confiança ela é mais difícil de se conseguir do que é fácil perdê-la. Uma vez que a gente perdeu a confiança num sistema, ou numa entidade, ou numa pessoa, o processo de retomada de confiança ele é muito complicado se realmente ele ocorre. Existem também aspectos não só sociais, mas, sobretudo, aspectos políticos que vão influenciar na questão da confiança. A gente pode pensar sobre a questão da cultura brasileira, mas eu queria só fazer uma comparação rápida. Principalmente no meio ativista, a gente percebe que, por exemplo, os norte-americanos, os estadunidenses, principalmente, eles têm uma confiança, a noção de confiança deles é muito baseada na Constituição americana, eles acreditam, eles confiam nos direitos que eles têm, principalmente na liberdade de expressão deles, e, no entanto, eles sabem que o modelo de vigilância de massa estadunidense é baseado realmente na liberdade de expressão. A NSA quer que você se comunique, porque ela vai grampear tudo. Né? Exatamente, quer que você fale, quer que a gente fale. Por outro lado, na Alemanha, a comunidade ela viveu a experiência da Stasi. Então, essa noção de liberdade de expressão é um pouco mais, é bem mais relativizada. Né? Tanto é que, em alguns aspectos, a comunidade hacker alemã ela esteve muito à frente da estadunidense nisso, de adotar padrões e, eventualmente, fazer com que a comunicação aparentemente não exista. Né? Então, a gente percebe um fechamento de grupos falando entre si e seria aquela espécie de criptossindicato. Né? Vamos pegar um outro exemplo extremo, hoje, né, em um lugar que eu acho que talvez seja muito interessante da gente observar, que é Cuba. Né? É uma nação que ainda está entrando aos poucos na internet, e, curiosamente, em Cuba a noção de privacidade ela é muito difusa, é como se não existisse. As pessoas perguntam da sua vida, elas, nos nossos padrões, elas se metem na vida dos outros, mas isso é uma coisa vista com naturalidade. Né? E o Brasil ele tem uma certa semelhança cultural, a gente tem uma semelhança nisso da nossa composição até étnica e etc. E a gente viveu a nossa entrada para a internet foi muito abrupta.
né? A gente não teve uma construção, por exemplo, de privacidade que os estadunidenses ou uma perda de privacidade dos alemães. Então, é um momento muito novo para a gente ver o que vai acontecer, né? Eu vejo que, desde dos escândalos do Snowden, até muito antes, coisas do Wikileaks, que a sociedade começou, o público brasileiro começou a se interessar muito com essa questão. Porém, existe uma dificuldade de perceber o impacto na nossa vida da perda da privacidade, né? E eu acho que é aí que a gente vai começar a ver, né? A gente pode falar que, bom, o brasileiro ele é cordial, em 5 minutos você já é amigo da pessoa. Por outro lado, o brasileiro também é malicioso. Então, ele tem mecanismos de defesa também, né? A gente tem que saber como é que a gente pode articular essa nossa cultura em benefício, né, de uma proteção, aumento da nossa capacidade de confiar sem ser muito enganado, né? Porque se a gente deixar de confiar, se eu falar para vocês, olha, confiança 100% não existe, desencana, olha, não vai fazer mais sentido nem a gente ter esse fórum. Porque a gente quer entender que sim, a confiança ela é necessária, ela é importante, a gente precisa confiar na gente, né? E eu acho que a gente pode usar esse aspecto cultural e para além dele, né? No aspecto político, a questão básica é: a gente tende a confiar nos nossos pares, a gente tende a confiar em quem está na mesma situação que a gente, né? Então, é muito mais fácil, por exemplo, quem está na mesma área empresarial estabelecer, às vezes, um vínculo de confiança por enfrentar, sei lá, um concorrente em comum que vai quebrar o mercado, ou ativistas políticos que têm, digamos, um oponente em comum. É muito mais fácil a gente estabelecer esses elos com o comum, né? Porém, a gente estabelecer um elo com os nossos rivais é uma coisa muito complicada, e aí a gente acaba criando protocolos, né? E aí a gente baseia a nossa confiança no protocolo, assume que o nosso rival vai, de qualquer maneira, tentar burlar o protocolo, e a gente passa a história da criptografia, né? A gente assume que o canal de comunicação, ele está completamente grampeado, com grampo ativo, grampo passivo, ele é comprometido, ele é um canal hostil de transmissão. E nós utilizamos a criptografia forte justamente para conseguir usar isso daí. Então, a gente tem que entender que nós não vivemos em sociedades de consenso e nem sempre de resolução de consenso. O conflito vai existir. Entre os nossos pares, é muito mais fácil a gente estabelecer vínculos de confiança pela nossa condição. Agora, a gente se relaciona também com rivais, com oponentes, a gente tenta chegar em acordos, e para isso a gente tenta criar protocolos para isso, né? Eu acho que aqui é um lugar ideal para a gente identificar. O fórum da internet, ele é multissetorial, então nem sempre a gente vai ter consenso e vão se formar naturalmente núcleos de interesse. Eu acho que a questão é que a gente tem condição de criar esses protocolos de confiança, né? Acho que é isso por enquanto. Deixa eu fazer só uma observação breve sobre essa questão da cultura. Que, por um lado, nós temos que saber exatamente quem é o adversário contra o que a gente está querendo se proteger, e, por outro lado, quem é que pode nos ajudar nessa tarefa, nesse processo de estabelecer as proteções de acordo com aquilo que a gente está precisando. E essa cultura de que aqui no Brasil a gente não vai encontrar soluções, eu venho observando isso faz muito tempo, umas 2 décadas, é direto. Eu ouço isso de colegas pesquisadores, eu ouço isso de ex-alunos meus que tinham uma solução de segurança brilhante para tal situação, para tal outra situação, e
simplesmente aquilo ali, eles expõem e falam, não, isso daí não é necessário. Quando surge a necessidade, as pessoas vão atrás de soluções que estão vindo lá de fora, e vai saber de onde exatamente que estão vindo isso daí. Eu mesmo, faz muitos anos, faz uns 15 anos, eu não era professor, não era, foi durante a minha pós-graduação, eu ouvi isso, não vou comentar aqui exatamente onde foi, mas é de quem não devia falar uma coisa dessa. Eu ouvi, abre aspas, brasileiro não cria tecnologia, fecha aspas. E uso essa frase com os meus alunos como contra-exemplo. Quando alguém falar uma coisa dessa, vocês podem apontar esse caso, esse outro, porque é interessante que, às vezes, tecnologia que é criada aqui no Brasil é adotada lá fora, mas não aqui dentro. Muitos e muitos casos que acontece isso, quando é adotado aqui dentro, é porque passou lá fora primeiro. Depois, eles estão usando isso lá fora? Estão. Então vamos fazer isso aqui também. Esse é o caminho que segue. Isso é cultural. Isso daí não tem o que justifique tecnicamente. A gente pode expor todos os motivos. Não, mas eu não quero isso daí. Por que isso? Isso é cultura. Isso é difícil de mudar. Como eu falei, né? Anos e anos, décadas já, que eu estou vendo isso pessoalmente. Isso vai ser extremamente difícil, mas não é que não dá para mudar. Aos poucos, quem sabe, a gente vai conseguindo uma coisinha aqui, um passo ali, outro passo ali, mas precisa começar, né? É mais ou menos isso. Por favor. Primeiro, só reiterando, eu me compadeço da sua dor, eu sinto a mesma. Tá? Eu queria só fazer um complemento a um negócio interessantíssimo que o Silvio falou ali. Tá? O Silvio falou uma frase que eu também já ouvi muitas vezes, que é um fator cultural que me enerva um bocado. E eu queria compartilhar isso com vocês para que vocês não caiam nessa armadilha. Entre os vieses culturais interessantes de nós, dos brasileiros que eu conheço, eu escuto muito essa frase que o Silvio falou ali, tá, ok? Não, nada é 100% seguro. Tá? Não tem como resolver absolutamente um problema. Do ponto de vista estritamente lógico, tá? Na grande maioria dos exemplos, 99,99% dos exemplos, isso é verdade. Tá? Você não consegue ter segurança absoluta contra absolutamente qualquer coisa. A gente tem alguns indícios que algumas coisas podem ser 100% seguras. Por exemplo, eu acho que dá para afirmar com 99,99999% de chance que algum dia eu vou morrer. Tá entendendo? Mas pode ser que mudem isso amanhã, né? A tecnologia evolua e... a segunda lei da termodinâmica não está muito a meu favor, não, mas pode ser que eles achem alguma solução aí. Mas aqui no Brasil, eu escuto muito essa frase de que nada é 100% seguro como uma justificativa para você nem começar a tentar. Para você não tentar nem fazer o 90%, nem os 50%, nem o 95%. Não caiam, exatamente, não caiam nessa falácia. Toda vez que vocês ouvirem, não vamos trabalhar nisso porque não dá para tornar tudo 100% seguro, não aceitem essa posição. Isso é um viés cultural, me desculpem o desabafo, de preguiçoso. Tá? É o camarada que não quer fazer o dever de casa dele. Tá entendendo? Perfeitamente sim. Hoje a gente tem tecnologias brilhantes, pesquisa básica extraordinária na área de diversas áreas de ciência de criptografia, correlatas da área de segurança, tá? Que permitem a gente ter um excelente balanceamento entre os vários requisitos conflitantes de várias soluções de segurança. É possível, sim, você ter soluções de segurança extremamente eficientes, extremamente com custos, com razões custo-benefício extremamente atraentes em praticamente qualquer área da computação. Eu ainda não vi nenhuma sub-área de segurança em que não tenha sido possível chegar a esse ponto. Então, não aceitem essa filosofia derrotista. Isso é um fator cultural terrível que eu tenho ouvido muito falar em diversos tipos de discussões na área de segurança, e eu gostaria de alertá-los para os senhores não caírem nessa falácia. Obrigado. Plateia. Sim. Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome é Antônio Rodrigo, sou líder de TIC no Portal F, um setor educacional no Nordeste.
inteirando aí questão de tecnologia de segurança nacionais, eu posso afirmar que existem tecnologias nacionais extremamente eficazes. Brasil que a mídia passa pelas redes sociais, a cultura em geral do Brasil. Eu falo muito daqui do Nordeste porque assim temos em povoados bem remotos que a cultura ainda não está tão acessível, a cultura da tecnologia e do uso adequado da tecnologia. Como a gente pode difundir isso no fator humano? Porque assim, a gente cria o perímetro, a gente protege todo o nosso perímetro. Mas diversas oportunidades eu já tive de ver que as falhas vieram de dentro, não de fora. E o que saiu de dentro para fora, não de fora para dentro. Quase nunca de fora para dentro, sempre de dentro para fora. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma abordagem geral dessa questão, se foi bem compreendida, e agradeço essa oportunidade. Nós temos outras duas pessoas com intervenções. Acho que a gente ouve as outras duas pessoas, porque eventualmente tem a ver com a pergunta antes dos comentários. As pessoas. Ok. Meu nome é Daniel Araújo, eu sou de Natal, mas resido aqui em Salvador há algum tempo.
Eu faço parte do Serviço Geológico do Brasil, sou funcionário de lá. Algo mais? Não. Ok. É o seguinte, um comentário e também uma pergunta. O brasileiro confia muito mal, e isso daí não é questão de só da gente. Vocês pararem para analisar a quantidade de sites, websites relativamente grandes, ou fóruns, ou mesmo serviços no Brasil, que usam senha em plain test, rapaz, é muito grande a quantidade. Isso daí parte da cultura da gente, porque a gente enquanto pessoa leva isso para as empresas e implanta lá. Mas não era bem, mas era só uma colocação. Só que o que eu realmente queria falar aqui é que a questão da tecnologia. E a questão da tecnologia, é possível criar tecnologia aqui no Brasil. Só que isso se passa principalmente pelo governo. Nós, enquanto brasileiros, estamos muito dependentes das políticas governamentais. E a maior prova disso é que na banca aqui, entre 4 pessoas, pelo menos 3 delas fazem parte de universidades. E isso é muito ruim. Bora começar a analisar os institutos de pesquisa aqui no Brasil. Qual o maior? Petrobras, do governo. Segundo maior, as universidades como um todo. USP, o UFRJ, o FRN, a qual me graduei, a UFBA aqui. São coisas. Sei lá, 4ª maior, IBM. IBM é privada, já não é do Brasil. E isso é extremamente muito complicado aqui no Brasil, porque a formação de mão de obra também se passa pelo governo. O governo tem que sentar e dizer, olha, a gente está preocupado com defesa cibernética e tem que formar mão de obra. Eu tenho um tio que ele presta serviço ao Exército, é da Universidade de Brasília, inclusive. E você vê pouquíssimas pessoas como ele atuando diretamente na área de cibersegurança. Que fica a gente só o governo, as empresas não se importam muito com isso. Sei lá, questão de fomento também vem do governo. Você criar hardware, criar software, isso demanda dinheiro. E software open source, por mais bonito que seja a ideia, você não consegue viver isso. Você tem conta para pagar e tudo mais. Então, sei lá, você vai no BNDES aqui. Eu quero criar uma fábrica de roteadores porque quero concorrer com a Cisco. Não vão te dar. Pô, você é um Zé Ninguém ali. Se fosse o Ike Batista com a ideia do OGX, isso provavelmente ia mudar. Mas se é ninguém, o governo não vai querer te incentivar. E daí, na questão de mão de obra, tal, a gente parte para a seguinte pergunta. Se houvesse uma guerra cibernética, o Brasil estaria preparado? Olha só. Bora pegar a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é aquele paísinho extremamente fechado. Mas, ocasionalmente, vazam algumas informações de lá. E uma das informações que vazam é que os hackers de lá, eles vivem como funcionários públicos de alto nível. Eles são extremamente bem pagos. Eu não sei como funciona o sistema lá. Mas eles são privilegiados. Enquanto aqui no Brasil, você não vê nada disso. Daí E também tem a questão do Edward Snowden também. Você vê a NSA com o Stuxnet, com um vírus recentemente que a Kaspersky pegou, que até chamaram de Equation Group, que eu não estou me lembrando do nome. E tudo isso afeta o país. Então, o Brasil tem mão de obra. Como a gente pode reverter esse cenário? Era isso que eu queria levantar o debate, mais ou menos. Obrigado. Eu vou ter que não concordar com o rapaz que é possível viver de software livre, sim. Digo, o Lio pode falar da Colivre aqui. Eu sou do Raul Hacker Club, daqui de Salvador. Meu nome é Manuelito. E eu queria focar minha pergunta na parte da segurança mesmo, pegando até a fala do Silvio Rato, do Grande Saravá, em relação ao clamado marco civil e o polêmico artigo 13 e 15, né, que ele é um tanto quanto anticonstitucional quando ele fere a presunção de inocência, quando ele obriga que os provedores guardem registros, etc., blá, 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 né, dos usuários e tudo mais. O que não acontece quando a gente faz uma ligação. Minha voz não está gravada pela operadora porque, teoricamente, eu sou inocente, a não ser que tenha um indício de que eu esteja cometendo algum ato ilícito e aquilo vai começar a ser grampeado e tudo mais. Quando tratamos da segurança da informação como um todo, sabemos que esses dados podem não estar seguros e essas informações podem estar vazando de forma não oficial.
Como é que vocês veem essa relação? Porque assim, a Alemanha partiu desse pressuposto. Eu quero fazer até um encaminhamento para o CGI, porque o CGI, na palestra do rapaz, o primeirão lá que falou, eles falaram que tem um setor de estatística no CGI. Eu quero fazer um encaminhamento para que os dados de crimes cibernéticos, eu sou contra crimes cibernéticos, quero deixar isso claro, mas que os dados de crimes cibernéticos sejam cruzados com as informações que estão sendo estocadas, porque é perigosíssimo estar gravando dados, ferindo a presunção da inocência, indo contra a Constituição, sem a devida segurança de que esses dados realmente estão resguardados. Então, assim, a minha pergunta é para que vocês possam explicar como vocês lidam com isso e por que a Alemanha voltou atrás. Porque a Alemanha entrou com esse tipo de modelo, viu estatisticamente, são realidades diferentes, óbvio, a gente não sabe se o criminoso de lá tem o mesmo conhecimento de VPN, tunelamento e criptografia como o criminoso daqui, talvez não, talvez tenha que realmente manter isso, mas como é que vocês lidam com isso? Minha pergunta é nesse sentido, de segurança. Eu confesso que eu estou um pouco perdido em como proceder, porque agora também já são 4 horas e a gente tem um coffee break. Deixa eu fazer uma proposta e daí a plateia me conta se está bom assim, a proposta ou não. A gente, no retorno do coffee break, a gente continua com as perguntas. A primeira atividade seriam os debates em grupo. Então, na volta do coffee break, a gente continua com as perguntas. Aí temos mais 2 aqui, mais 3. Então, a gente volta do coffee break, faz as 3 perguntas. Tem a pergunta do colega que estava... Ah, tá. Tá bom. Certo. Tá, então então a gente encerra nessa lista, porque senão a gente não consegue fazer o debate. E tem a pergunta do colega que fez aqui, e daí a gente responde no retorno. Tá? Bom, mas então eu deixo para a plateia, porque o coffee break é sincronizado com todas as trilhas e depois ele acaba, né? Então eles tá. Então voltamos às 4h30.